Olá, estamos aqui começando o nosso programa Via Mídia Business. Hoje com Lucilaine Bezerra, né, Lucilaine? Que toda hora eu falei errado, falei Lucilaine. Lucilaine Bezerra, fisioterapeuta, formada pela UFES. E vai contar pra gente aqui as experiências dela de empreendedora, né? Lucy, né? Lucy Pode chamar de Lucy. Para os mais íntimos e quem ela atende no consultório, Lucy Bezerra. Lucy tem 7 anos de formada, né? E nesse primeiro bloco, a gente vai falar com vocês um pouco mais sobre a história de Lucy. Nesse programa aqui, a gente traz empreendedores que têm muitos anos de estrada, muitos anos já no mercado, e também novos empreendedores, que é o caso do nosso amigo aqui, Lucy, que está aí se aventurando no mundo empreendedor, e ela vai falar para a gente o que é que ela pensa, os exemplos que ela teve, enfim. Esse primeiro bloco, Lúcia, eu queria saber um pouco sobre você. Você tem 7 anos, que está formada, essa profissão, por que fisioterapia? Fale um pouquinho para a gente aqui, para o nosso telespectador. Bom, me formei na UFES, fisioterapia, foi um curso que no início eu entrei mais por questão assim, eu sabia que eu queria uma área da saúde, eu só não me identificava muito com as outras áreas, assim, medicina, enfermagem, odontologia, eu não me identificava muito, não sei. E aí eu vi na fisioterapia uma área da saúde que voltava para essa questão de reabilitação. Então, quando eu comecei a ver que a fisioterapia trabalhava com reabilitar, você ter um paciente na sua mão de determinado... Um pós-operatório, isso, exatamente, né? Com um perfil, assim, um pós-operatório, tá acamado e tudo mais, e você conseguir colocá-lo sentado, colocá-lo, caminhar incrível. novamente. Então, assim, eu fiquei fascinada. E aí, eu fiz a faculdade... Quantos anos? São 4 anos a fisioterapia? Na minha época, fui a primeira turma da UFES, eram 4 anos. Eram 4, hoje, né? São 5. Teve no meio do curso já teve uma reformulação, só que eu me formei com 4 anos. Você se formou bem nova, você se formou com 21 anos, foi. Né? Bem nova. Já passou direto no vestibular Exatamente, e aí foi fazer. E agora me diga uma coisa, as suas experiências depois que você se formou, fale pra gente como é que foi essas experiências de 7 anos de formada. Você estava me contando em off aqui, estava me contando que já foi para outras cidades, né? Já, me aventurei. A fisioterapia me levou para muitos lugares. Conte a gente aí, como é que foi isso aí? Então, assim que eu me formei, 15 dias depois da festa de formatura, eu já estava trabalhando como fisioterapeuta. Então, esse foi meu primeiro trabalho da vida. Meus pais, eles não queriam que eu trabalhasse durante a faculdade. E, assim, foi meu primeiro salário. Certo. Foi como fisioterapeuta. É uma beleza, né? Você recebeu o primeiro salário, você fica olhando, você tira se for no banco, você tira o extrato toda hora para ver. Eu não sabia usar cartão de crédito. É mesmo? Não sabia usar. Foi a primeira vez no caixa eletrônico. Aí eu fiquei assim, fascinada. Legal. Na época. E aí eu fui pro interior. Eu recebi um convite para trabalhar no interior, Canindé de São Francisco, como servidora pública. E fui trabalhar como fisioterapeuta ambulatorial. Trabalhei durante 2 anos lá, gostei muito de trabalhar, foi meu primeiro contato com a fisioterapia, e foi assim, foi um choque de realidade, porque assim, eu tinha na mente a fisioterapia, a questão assim, que é um pouco diferente da fisioterapia que você aprende na faculdade, porque você não tem a vivência da saúde pública como ela é de fato. Você chega na faculdade, é meio que tudo funciona, sai pensando que tudo é perfeito, e quando você chega lá, você vê que nada é aquilo, né? E foi um choque muito grande, assim, mas eu encarei, eu fiz o meu melhor, a todos os meus pacientes eu atendia, assim, dando o meu melhor, dentro das minhas possibilidades, dentro do que era me cobrado, e aí eu trabalhei lá durante 2 anos. Após 2 anos, acabei saindo de Canindé de São Francisco e fui convidada para trabalhar em Piranhas, Alagoas, que é fronteira. Pois conta essa história pra gente aí. Você saiu daqui para Maceió. E Maceió já foi 2 anos depois. Antes você foi para Piranhas. Isso, fui aos pouquinhos. Foi chegando, né? Fui para Piranhas, Alagoas,
Fiquei 2 anos lá também. Lá eu também trabalhei com fisioterapia, mas foi uma fisioterapia mais voltada para grupos especiais. Certo. Idosos, gestantes. E fiquei 2 anos lá, também foi um trabalho ótimo, maravilhoso. Foi um outro tipo de público. Foi ganhando experiência, né? Exatamente, ganhando mais experiência. Até que 2 anos depois, eu fui, assim, eu morava sozinha na época. Quando eu fui trabalhar no interior, fui trabalhar morando sozinha, não conhecia ninguém. Tinha alguns parentes, mas não tinha muito contato, porque eu morava aqui em Aracaju e meus parentes no interior de Alagoas, lá próximo de Elmiro Gouveia. Só que eu não tinha muito contato com eles, assim, então eu praticamente morei sozinha, fiz minhas amizades lá. Só que, assim, eu senti uma vontade de voltar. Na verdade, eu sentia vontade de trânsito, eu senti uma falta, assim, de trânsito, de horizonte, de praia. Na verdade, eu sentia o que me motivou mais a ir para uma outra cidade, a sair do interior e vir para as capitais, foi conhecimento. Certo. Porque não tinha cursos lá, eu queria fazer um curso de formação, de qualificação, e lá não alcançava. Então, foi por isso que no final de 2014 me deu, assim, aquela vontade de sair, pronto. E aí foi. Saí do interior de Piranhas e fui morar em Maceió. Pois é. Cheguei em Maceió. Conte essa história aí agora, essa história de Maceió. Então, Maceió, eu acabei, quando saí de Piranhas, fui para Maceió. No final de 2014, eu tive uma festa de Réveillon. Réveillon de Maceió é super conhecido. Todo mundo fala bem de Maceió. Assim, lá... Cidade belíssima, né? Bela, praia maravilhosa. As praias de Maceió parecem o Caribe, né? Então, exatamente, é muito bonito mesmo. A cidade é maravilhosa. Aí você foi trabalhar lá? Fui. Coloquei uns currículos por lá, assim, na sorte, coloquei tudo mais. Sabia que se nada desse certo mesmo, eu voltava para Aracaju, mas fui tentar Maceió porque eu não queria voltar para Aracaju ainda assim direto para casa dos meus pais. Eu queria poder estar ainda mais independente, queria poder estar caminhando com as minhas pernas, e fui tentar outra cidade. Morei com uma amiga minha, tive a experiência de dividir apartamento com amigas e foi péssimo. Foi? E assim, aí entreguei uns currículos, 15 dias depois de entregar o primeiro currículo, de entregar os 10 currículos que eu entreguei lá, eu saí com minha amiga, a gente colocou um tênis e saiu pela orla da Ponta Verde. Me ligaram, me pedindo para trabalhar, para substituir, na verdade, uma fisioterapeuta que ela ia precisar viajar. E como eu já estava lá passando férias por causa da festa do Réveillon, eu acabei aceitando, porque ia ser o período que eu ia ficar lá antes da festa. Certo. Fiquei os 15 dias, gostaram muito de mim, acabaram me contratando, porque a outra fisioterapeuta ia sair, e acabei assumindo as turmas e fiquei trabalhando por lá no ano de 2015. Então você veio de Maceió para cá o ano passado? Exatamente, 2016. Isso. Não, esse ano 2016. Eu trabalhei em Maceió em janeiro a maio de 2015. Então você tem assim uma gama de experiências pontuais, mas que lhe trouxeram bastante carga de experiência dentro da sua profissão, né? Não, com certeza. Muito. E me fala uma coisa, Lucy, e sobre a sua profissão, por exemplo, eu queria lhe perguntar especificamente para as pessoas que estão aí nos assistindo, que, enfim, se formaram em fisioterapia, e aí estão sem saber, o que é que eu faço? Eu vou montar um estúdio para mim, eu vou trabalhar para alguém. A sua experiência até então tinha sido só trabalhar para... Primeiro você foi funcionária pública, isso, né? E depois você trabalhou em algumas clínicas especializadas. Isso. Mas você já tinha nessa época alguma vontade de montar uma coisa sua? Você já pensava, já estava assim mais ou menos no seu planejamento? Ou foi uma coisa que foi nascendo no dia a dia? Uhum. Como é que foi? Uma necessidade de deixar de trabalhar para as pessoas? Como é que foi? Começou a mosquinha azul do empreendedorismo a nascer em você, assim? Como é que foi isso aí? Engraçado, William, você me perguntar isso, porque desde da época que eu trabalhei em Canindé de São Francisco e em Piranhas, eu tinha o desejo de montar algo para mim. Eu só não sabia se era lá que eu queria montar.
Certo. Porque eu sentia dentro de mim que se eu abrisse o meu negócio lá no interior, eu ia ficar lá, eu ia ter que manter residência lá. E eu sentia eu ainda estava nessa dúvida se eu queria ficar lá ou não, até que eu não fiquei, né? Pois é. Então, mas eu sempre tive essa vontade. Quando eu fui para Maceió, ficou um pouco mais difícil. Porque lá o aluguel é muito mais caro, assim, todas essas coisas. Tem as dificuldades. As dificuldades. Né? Só que em Maceió me despertou, a mosquinha azul me picou. Me picou para poder eu querer abrir meu negócio. Porque as experiências que eu tive lá, eu disse, não, eu vou abrir o meu e o meu vai ser diferente. Porque eu vou trabalhar de outra forma. Certo. Entendeu? Então, assim, me fortaleceu. E aí, quando eu voltei para aqui, para Aracaju, eu trabalhei num estúdio de Pilates de uma amiga minha, peguei mais experiência um pouquinho, aprendi muita coisa com ela. Carol foi ótima, ela foi, assim, tudo que eu faço... Anne Caroline. Manda um abraço para ela aí. Anne, um beijo. Foi ótimo, porque... Tudo que eu sei hoje, que eu faço no meu, eu me inspirei nela. Certo. Pela forma como ela tratava. Algumas coisas eu adaptei ao meu jeito. Claro. Mas foi onde me despertou. Eu disse, não, eu quero abrir o meu. E aí apareceu a oportunidade de eu abrir esse estúdio de Pilates na Coroa do Meio, Aura. E aí eu fui. Eu comecei com outros amigos meus que também abriram estúdios de Pilates nos interiores, em Glória, minha amiga Priscila, em Tobias Barreto, meu amigo Anderson. E eles me inspiraram muito a abrir, eles me deram a maior força. Foi uma tarde, a gente conversando, eles me falaram, me disseram, vai, você tem que ir, você tem que abrir, trabalho para você. Aí eu fui e me joguei. Essa mudança, normalmente é assim, eu sou fascinado pelo empreendedorismo. Eu gosto muito de empreender, de negócio, de administração. Sim. Apesar de ser advogado, mas a vida toda a gente teve negócio. E essa mudança, esse start de você começar, às vezes demora muito para algumas pessoas, né? Tem gente que, enfim, não, eu vou trabalhar a vida toda, vou juntar dinheiro para depois tentar montar um negocinho. Não. Sim. E tem gente que se arvora muito cedo. Eu acho que você se preparou um pouco na parte profissional, né, para depois entrar realmente com um negócio, com a Aura, o Estúdio Aura, que é o seu desafio. Né? Exatamente. Além da sua profissão, é um grande desafio. Esse é o primeiro bloco, a gente quis saber um pouco mais da sua história. E logo agora no segundo bloco, eu quero saber de você os desafios do seu negócio. Sim, do Estúdio Aura, como é que se foi realmente o que você estava esperando, quais são as suas dificuldades, se realmente tudo que você estava planejando deu certo, e se não deu certo. Enfim, então agora no segundo bloco, não saia daí não, que a gente vai falar aqui sobre o Estúdio Aura e as experiências de Lucy, nossa fisioterapeuta, voltando já já.